Eu quero falar hoje sobre um papelão, né? Um papel de ridículo que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, protagonizou nas redes sociais de ontem para hoje. Ontem eu não gravei vídeo aqui, então eu quero só abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho antes sobre o decreto presidencial que, de certo modo, abriria as comportas para a privatização do SUS, né? Esse decreto foi assinado ontem e ontem mesmo, devido à repercussão negativa que se deu nas redes sociais, na internet, as pessoas reclamando, várias associações também se manifestando contra isso, o Bolsonaro voltou atrás. Então, era o tipo de medida que, segundo eles, não tinha intenção de privatizar o SUS, mas que certamente permitiria passar boiada, né? Segundo o Ricardo Salles, na reunião ministerial. Então, assim, você abre uma brecha e de repente as coisas começam a passar adiante, como eles fazem, por exemplo, com a Petrobras, né? A gente sabe que eles estão desmantelando a Petrobras pouco a pouco, e é o que eles vão fazer também, ou querem fazer, como o próprio Mandetta havia dito, né, tempos atrás, que havia intenção realmente de desmantelar o SUS. E se a situação do Brasil do coronavírus não foi pior, vocês saibam que foi em grande parte por causa do SUS. Foi a linha de frente, a linha de defesa que evitou que o pior acontecesse no país. Ontem não gravei, como eu disse, porque eu estava muito mal da alergia. Já estava mal no dia anterior, né, quando eu fiz a live com vocês na Twitch. Na terça-feira eu já estava mal, depois ontem de manhã eu gravei o vídeo mal e depois durante o dia fiquei pior, então acabei não podendo gravar aqui, não tinha condições. Então é isso, né? Então deixar muito claro aqui que a gente precisa defender o SUS, porque talvez muitos da classe média não necessitem, não usem o SUS, mas uma vasta maioria dos brasileiros está nas mãos dessa linha de frente de defesa sanitária, né, de saúde no Brasil, a exemplo de outros países do planeta que têm um sistema de saúde universal, é fundamental na prevenção e no auxílio médico de muita gente. Então é isso. Bem, vamos falar agora sobre a treta do Salles com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, deputado federal. O que aconteceu? Semana passada, o Ricardo Salles havia atacado, né, vamos botar entre aspas aqui, criticado o general Luiz Eduardo Ramos, que atualmente é o ministro-chefe da Secretaria do Governo. Ele havia tecido críticas ao Salles e o Salles respondeu chamando o Eduardo Ramos de Maria Fofoca. Como reação a isso, né, como resposta ao Ricardo Salles, o Rodrigo Maia havia publicado um tweet no qual ele dizia o seguinte, aqui eu vou ler para vocês. Isso aqui foi 4 dias atrás. Rodrigo Maia publicou: o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. E ontem à noite, o Ricardo Salles publicou o seguinte, lá no tweet, como resposta ao tweet do Rodrigo Maia: nhonho. Foi essa a resposta, nhonho. É isso. Esse apelido de nhonho já é recorrente, na verdade, né? Se vocês assistirem canais bolsonaristas, né? Se vocês mergulharem nesse esgoto, vocês já certamente ouviram esse termo, né? Porque é para se referir à forma física do Rodrigo Maia, assemelhando, né? Comparando ao personagem do Chaves, ao nhonho. Então, uma tiração de sarro do aspecto físico do Rodrigo Maia. Como as pessoas começaram a comentar isso na internet, o próprio Ricardo Salles publicou depois um outro tweet dizendo o seguinte aqui: fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar das diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial. Então ele vem botar a culpa em outra pessoa. Ele, Ricardo Salles, não chamou o Rodrigo Maia de nhonho. Alguém invadiu a conta dele, né, utilizou indevidamente a conta dele no Twitter, talvez algum assessor, né, não sei, ele transferiu a culpa, né, então alguém que arque com a bucha agora porque eu não vou arcar com essa, e passou a conta para outro. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre apelidos e como você vê muita gente, e aqui também não se resume a extrema-direita, mas eles são experts nisso, porque é a quinta série no poder. Os brasileiros votaram para eleger o fundão da quinta série para a presidência. Porque essa tática de atacar as pessoas com apelidos é recorrente, na verdade, né? Se vocês acompanham o Olavo de Carvalho, por exemplo, vocês sabem que é o método que ele utiliza para ridicularizar opositores. E não apenas o Olavo de Carvalho, como eu disse, isso não está apenas na extrema-direita, tem gente da esquerda que faz isso também, de botar apelidos nos outros para tentar diminuir as pessoas. Então vamos entender a função do apelido e como ele é usado para atacar opositores. Os apelidos eu vejo que tem duas funções essenciais, né? Uma delas é carinhosa, na verdade, né? Os apelidos diminutivos, por exemplo, ou abreviações, a Pri, a Fá, a Gabi, a Mari, ou seja, você tem ali
um apelido carinhoso que demonstra proximidade entre as pessoas, né? Então pode ter sentido positivo, né? Você chama seu filho com apelido, você chama seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada com apelidos. E isso demonstra uma proximidade, uma cumplicidade. Então tem esse caráter de unificação também, unificação de laços emocionais e sociais. Então é algo positivo quando tem esse aspecto carinhoso. Basta pensar, por exemplo, numa figura histórica, filosófica, o Platão. Platão não era o nome do Platão, é um apelido, que quer dizer largo, né? Então, assim, seria possivelmente uma homenagem a ele, porque ele tinha os ombros largos, o peito largo, então assim, seria um atributo positivo na Grécia Antiga, algo que demonstraria a força física, né, a capacidade física dele. Ou como, por exemplo, o próprio Bolsonaro, né, que no exército era chamado de cavalão, e isso era um elogio para ele, na verdade, né, porque demonstrava a força física dele, a altura, né, que ele é alto, ele era um competidor, corria bem, então assim, era o cavalão no exército. Então o apelido nem sempre é pejorativo, nem sempre é depreciativo. Às vezes ele é positivo e elogioso. Só como curiosidade aqui, alguns dizem que na verdade o nome do Platão era Aristócles. Não tem garantia que seja o nome de fato dele, né, que fosse o nome de fato dele, mas há alguns registros, algumas fontes que dizem que o nome de fato do Platão era Aristócles. Bem, então esse é o primeiro aspecto do apelido, né? Esse aspecto elogioso. Mas tem um segundo aspecto, que na verdade é esse que a gente vai entender aqui, que é esse aspecto depreciativo, esse aspecto de ataque, né? Esse aspecto de humilhação pública, de menosprezar a pessoa. Eu não sei, eu suponho que não seja, mas eu não sei se o Ricardo Salles é aluno do Olavo de Carvalho ou alguém que admira o Olavo de Carvalho. Eu não sei dizer realmente, eu não sei se tem algum vínculo entre o Salles e o Olavo. Mas a gente sabe que há um núcleo muito grande de olavistas no governo e eles utilizam desse modo, né? Os apelidos, eles são uma tática recorrente para envenenar o posto do opositor. Então eles dão lá uma série de apelidos, né? Por exemplo, o Olavo chama o Kim Kataguiri de Kim Catacoquinho, por exemplo, chama o Lobão de Lobostão, ou seja, tem uma série de apelidinhos que eles dão que servem justamente para reduzir a pessoa, para que quem ouve o apelido já pense na pessoa como algo ridículo, né? Como alguém que não tem valor de ser ouvido. O insulto e o apelido depreciativo, eles têm a mesma função, que é de você colar uma etiqueta na pessoa, de você classificar a pessoa como inferior, ou como risível, ou como patética, e assim você nem sequer precisa ouvir a pessoa. Você já está meio que condicionado a ver aquela pessoa como se fosse algo menor. Então, o apelido de nhonho, por exemplo, é certamente uma maneira que eles têm de rotular já o Rodrigo Maia e reduzir a importância dele no debate ou na oposição que ele eventualmente venha a fazer de tempos em tempos ao Bolsonaro. E o Nhonho, no Chaves, é um personagem também ridículo, né? Bem, o Chaves é toda comédia, então assim, todos os personagens lá têm um elemento de ridículo. Porque é o modo como eles trabalham, né? O humor tem esse caráter, né? O humor, ele extrai o ridículo das situações, ele extrai o ridículo dos personagens. Mas no caso do Rodrigo Maia, tem a ver com isso. Você equipara dos figuras um político e um personagem cômico, você unifica essas duas imagens e quem for bolsonarista vai sempre pensar no Rodrigo Maia como o nhonho, como um personagem cômico. E eles fazem o tempo todo isso. E uma coisa que é recorrente também, que você vai observar, né, é quando eles são alinhados ao Bolsonaro, quando eles são alinhados à extrema-direita, eles são referidos com o nome próprio, com o nome real deles. Uma vez que eles passem a criticar, uma vez que eles passem a questionar o governo Bolsonaro, imediatamente eles já colam o apelido. Por exemplo, Alexandre Frota. Alexandre Frota, quando era situação, quando era apoiador do Bolsonaro, era o Frota. Depois que ele passa a criticar o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho já joga o apelidinho dele, que é o Alexandre Fruta. E assim por diante, né? A Joyce Hasselman, que chama de Peppa Pig. A Joyce, ela até meio que tentou reverter a situação, né? Percebendo que ela não tinha como enfrentar isso, e ela passou a utilizar ou a Miss Pig ou a Peppa Pig como campanha política dela, né? Se vocês assistirem alguns anúncios de campanha da Joyce Hasselman, você vai ver como ela se apropriou disso e tira sarro. E a partir do próprio humor, ela acaba usando esses personagens para meio que veicular sua própria imagem. Então, assim, quando esses apelidos colam, né, por isso que eu digo que é quinta série no poder, porque quem esteve na quinta série sabe disso, quando esses apelidos colam, quanto mais nervoso você fica com eles, né, quanto mais você reage a isso, mais o apelido gruda. Então é uma tática extremamente infantil, extremamente idiota em muitos elementos, né, mas que tem servido para o debate público para contaminar, né? O próprio Trump faz isso também, quando ele cola certas etiquetas nos opositores, ele fazia com a Hillary Clinton, chamava de Crooked Hillary, e depois ele fez com o Bernie Sanders, acho que era Crazy Bernie,
é o Crazy Sanders, eu sei, eles sempre colam esses rótulos, essas etiquetas nas pessoas, porque eles sabem que isso tem um poder no imaginário, né, um poder na mente das pessoas que é difícil enfrentar. O insulto, como eu disse, também tem a mesma característica. Quando você vê esses bolsonaristas insultando as pessoas, é justamente porque o insulto tem esse poder, né, tem esse poder pontual de cravar a estaca aqui e gravar na memória das pessoas. Então isso é intencional, isso não é acidental, isso é intencional, isso é proposital, e eles, imagino que muitos deles saibam o que estão fazendo nesse sentido, né? São mestres da ofensa, são realmente pessoas que entenderam como opera para moldar o imaginário dos eleitores. E a desculpa do Salles é a desculpa mais esfarrapada possível, né? Você tem a conta oficial do Salles aqui no Twitter, ele vai lá, publica lá, chama o Rodrigo Maia de nhonho, e a desculpa é o hacker. O hacker de Araraquara que invadiu a conta do Ricardo Salles, e agora ele vai ter que mandar a Polícia Federal investigar agora quem que foi que publicou isso, né? Bem, duvido que vai fazer isso porque vai cair certamente no colo do Salles. Mas causa, né, uma crise institucional. Como aconteceu anteriormente, né, quando você tinha lá os embates, os bate-bocas lá, umas acusações mútuas, vai criando uma tensão entre poderes diferentes, e isso vai prejudicando agora toda a manobra que o Bolsonaro fez para tentar arregimentar o Centrão, né, para poder se manter no poder. Ele havia confrontado várias vezes o Rodrigo Maia ano passado, no começo desse ano, havia tido embates calorosos em termos de troca de ataques, e uns tempos para cá havia apaziguado, e de repente você vem lá o Ricardo Salles tentar jogar mais uma vez lenha na fogueira. Sinceramente, é difícil entender por que o Salles ainda é ministro no governo Bolsonaro, né? Porque é um sujeito que tem uma proposta de destruição completa, né? É um sujeito destrutivo mesmo, mas que, apesar de tudo, ainda consegue ficar lá, né? Os ministros que seriam supostamente técnicos já caíram, e os piores ministros do Bolsonaro, que são o Salles, a Damares, o próprio Ernesto Araújo, ainda se mantêm lá pendurados no ministério. Não dá para entender. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui. Primeiro sobre o decreto ontem que poderia dar margem, né, poderia dar o início à privatização do SUS. Se vocês acompanharam isso, o que vocês pensam sobre isso, o que eles querem fazer de fato, né? O Bolsonaro recuou, mas a intenção era clara. E também sobre essa briguinha, né, essa treta na internet entre o Rodrigo Maia e o Salles, e a desculpa esfarrapada do Salles de que foi alguém que usou indevidamente a conta dele, né? É o hacker de Araraquara atuando mais uma vez. Também me falem o que vocês pensam sobre essa estratégia, se funciona, né? De colar apelidos, de colar insultos, de colar rótulos às pessoas para que você nem sequer ouça o que elas têm para dizer. Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador na Apoia para dar uma força, confira meu canal na Twitch com streaming de jogo. Hoje não vai ter, mas amanhã certamente terá. Confira também meus livros sobre o Bolsonaro e também sobre o Jesus histórico, o rei dos judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!